A paz do Senhor Jesus a todos. Você que está conosco assistindo nossa programação, Deus abençoe sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo a esta casa. Nossos amados de perto, de longe, nossos visitantes, nossos queridos que foram convidados por algum amigo, por algum familiar, que bom recebê-los outra vez na casa do Senhor. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 9. Eu quero compartilhar uma palavra com você. E eu queria que você me acompanhasse nessa mensagem. Há muitos textos que eu quero citar. Se você tiver uma caneta e puder anotá-los, porque aí você vai conferir em sua casa. Os textos também estarão projetados. Essa mensagem ficará gravada no nosso canal no YouTube. E eu gostaria que você me ouvisse, não apenas com seus ouvidos, mas com o seu coração. O tema dessa mensagem de hoje é 3 grupos de pessoas em torno de Jesus. Eu vou repetir o tema. 3 grupos de pessoas em torno, em volta da pessoa de Jesus. E o texto base para isso está em Marcos, no capítulo 9, no versículo de número 14. Nosso amado irmão Marcos escreve dizendo assim: E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. Eu quero ler de novo. E ele, aproximando-se dos seus discípulos, viu uma grande multidão e os escribas interrogando a eles. Para onde Jesus se dirigia, por onde ele passava, por onde ele andava, as pessoas estavam perto dele. Quem não queria estar perto de um homem daquele? Suas palavras produziam vida, suas mensagens eram inspiradoras, sua maneira de agir era surpreendente e sobrenatural. Um apanhado de pessoas estão perto de Jesus. Só que entre essas pessoas nós destacamos perfis diferentes, maneiras e comportamentos que descrevem a identidade de cada uma delas. E essas 3 pessoas, esses 3 grupos que eu quero identificar, ainda se perpetuam nos dias de hoje. Nem todo mundo que está perto de Jesus é igual ao outro que o está. E eu digo isso levando em consideração esses anos pastoreando, cuidando de pessoas, a minha caminhada com Cristo que já vai para 3 décadas. E pensando sobre isso, a mensagem caminha lhe chamando a atenção para 3 coisas. Primeiro, havia os discípulos. Segundo, havia multidão. E terceiro, havia os escribas perguntando, questionando. E é sobre isso então que eu penso que as pessoas que estão perto de Jesus são tal qual esse texto. Número 1, as pessoas perto de Jesus podem ser espectadores. Estão ali porque querem estar no afã de ver algo novo, seu discurso, um episódio, algo que envolvesse algo no seu ministério. Eles estão ali porque querem saber das novidades do momento. Surgiu uma notícia de que tem um pregador de Nazaré. Surgiu uma notícia de um homem de Belém de Judá, do filho do carpinteiro, do filho de Maria. Eu quero ver quem é ele, eu quero ver o que ele diz. Eu estou sabendo que ele cura pessoas. Eu quero ver isto. E isto não é apenas um conceito interpretativo meu. No livro de João, no capítulo 12, no versículo 20, é isso que vão dizer a Jesus. Jesus, os gregos estão lá fora e querem ver você. Se você for leitor da Bíblia, há de saber que os gregos eram questionadores, que buscavam sabedoria. O próprio Paulo diz que enquanto os judeus buscavam sinais, os gregos buscavam sabedoria. E esses gregos ouviram falar dos ensinos, das revelações, das maneiras que Jesus desenvolvia sua oratória. Então, em João 12, 20, eles estão lá e a notícia é: eles estão lá fora e querem falar com você. Eles estão ali apenas para saber qual era a nova doutrina do momento. É isso que se passa também no capítulo 6 de João. Nos versículos 25 e 26, quando os necessitados estão em volta de Jesus. Eles não estão ali por causa da pessoa dele, mas por causa das coisas que ele faz. Eles querem presenciar os milagres, eles querem presenciar os fatos. E agora os necessitados estão ali apenas para dizer: vai multiplicar pão e peixe hoje? Tem comida para todo mundo? E aí, quantas pessoas você vai curar hoje? Eram os espectadores em volta de Jesus. Em Lucas, no capítulo 6, no versículo 7, nós encontramos os fariseus, que estavam ali não porque queriam ser ensinados, mas para apanhar Jesus em alguma possível falha. E esses mesmos o provocavam dizendo: Senhor, me diz uma coisa, é lícito ou não fazer isso? Senhor, devemos ou não pagar impostos? Eles não queriam aprender, eles eram apenas espectadores, querendo saber o que Jesus ia dizer, querendo apenas saber se de fato ele sabia o que estava falando. A igreja,
ainda assim, reproduz essa mesma proposta quando as pessoas que estão aqui nem sempre são multidão ou discípulos. Muitos são como espectadores. E o problema disso é que quando as expectativas são supridas ou frustradas, as pessoas voltam para casa. Quando não há mais nenhuma novidade, vivem procurando algo novo para se preencher. Eu, esses dias andando de carro na cidade, me deparei com algumas pessoas que me trouxeram à memória algumas histórias. E andando via pessoas que um dia chegaram nessa casa estéril e Jesus abriu a sua madre, mas não estão mais aqui entre nós. Pessoas que um dia chegaram aqui nesse altar chorando e dizendo: Senhor, a minha vida será sempre sua. E uma porta de emprego abriu e eles não estão mais aqui. Eles estavam clamando por um milagre, e o milagre chegou. E eles nem se lembram mais que um dia estiveram aqui. E comecei a perceber quantos espectadores essa cidade tem. Quantos espectadores o mundo produz. Pessoas que vão a Jesus porque estão na expectativa do que vão receber, do que vão ouvir, ou das necessidades serem supridas. Sabe qual é o perigo disso? É que essas pessoas acabam ficando para trás. É isso que aconteceu. E sem dizer nomes, nós podemos trazer à tona quantas pessoas chegaram nesta casa com expectativas, mas não aproveitaram as oportunidades. Voltaram esperando uma nova expectativa de um novo momento e já não mais vivem entre nós, porque a morte beijou sua face. Espectadores são pessoas que estão ali porque querem ver, sentir, ser tocado, ter uma experiência e nada mais. O segundo grupo são as pessoas que nós pontuamos aqui como a multidão. A multidão sempre acompanhou Jesus. Em Marcos, no capítulo 5, no versículo 21, diz que não importava se era à beira-mar, lá estava a multidão. Enquanto ele pregava dentro de um barco, eles estavam lá. A multidão enorme, sentado aos seus pés, ouvia ele falar. Não importava o lugar. No livro de Mateus, no capítulo 8, vai dizer que ao pé do monte, ele acaba de descer o monte, e eles estão lá, querendo ouvir. Eles querem estar perto. A multidão de pessoas estavam lá. Não importava a cidade. Ele está entrando em Jericó, uma multidão está acompanhando, ao ponto de chamar a atenção de um cego chamado filho de Timeu. Se ele está saindo de Jericó, é isso que vai dizer Mateus 20, no versículo 29. A multidão o seguia. Eles estavam pertos. No livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 27, vai dizer que homens e mulheres, para dizer que independente do lugar, se era interior ou se era cidade, se era geograficamente um monte ou uma lagoa, se eram homens ou mulheres, a multidão sempre estava lá. Em Mateus, no capítulo 21, no versículo 9, diz que a multidão ia adiante e ia na retaguarda. Ou seja, Jesus era cercado dessas pessoas. Jesus sempre estava em volta dessas pessoas. Todavia, eu preciso, para lhe dizer o que é a multidão, levar você a entender o terceiro e último grupo, os discípulos. Porque os discípulos não são a multidão. No livro de Mateus, no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, você vai perceber que Jesus aproxima-se dos seus discípulos, enquanto a multidão volta para casa. Porque ser multidão não necessariamente significa ser discípulo de Jesus. Entre a multidão sempre há os discípulos, mas a diferença entre estes é que a multidão cobra, o discípulo oferece. Em Marcos, no capítulo 8, no versículo 6, está todo mundo dizendo: o que vai acontecer? Está todo mundo com fome, quem traz comida para esse povo? E quem está servindo a multidão? Os 12 discípulos, que viram os pães e peixes multiplicar, e ele serve. A multidão apenas senta porque a multidão espera, o discípulo oferece. A multidão cobra, e deixa eu te falar, sabem cobrar. No Antigo Testamento, um homem por nome Dotã e Corá eram os que mais cobravam. Eles cobravam dizendo: só Deus só fala com você, Moisés. E por que agora a gente tem que estar no deserto? Que viagem longa. Cobrança, 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 cobrança. Eles cobravam de tudo. Eles exigiam, eles estavam ali querendo cobrar tudo. Nesses anos de pastorado, eu tenho percebido que os que mais cobram é os que nada fazem. Essa cadeira não está limpa, essa lâmpada não está bem clara, esse som não está bem, essa mensagem não foi boa. Multidões só esperam, só cobram, mas não servem, não cooperam, não contribuem. Multidão são aqueles que estão em volta, discípulos são aqueles que estão envolvidos. Em Lucas 8, nós temos uma multidão que acabou de ser ministrado no capítulo 7, mas no capítulo 8 nós temos mulheres
que se tornaram discípulos de Jesus, que foram curadas, como a multidão foi, mas essas mulheres não foram para casa, elas ficaram ali, elas serviam o ministério de Jesus, com seu tempo, com seus talentos e com seus recursos. Elas não apenas estavam em volta, elas estavam envolvidas. E a diferença nisso é que pessoas envolvidas vivem em profundidade. No livro de Marcos, no capítulo 4, dos versículos 10 a 11, Jesus conta uma parábola que é chamada de parábola do semeador. E quando ele termina de contar de um homem que sai e semeia, a pergunta dos discípulos é: Senhor, nós não entendemos nada. Jesus chama os discípulos em particular e revela para eles, conta para eles, explica para eles. E é Jesus que vai dizer em oração: Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos. Multidão não tem profundidade, é rasa e superficial. Discípulo vive profundidade, porque quanto mais eu me envolvo com ele, mais eu o conheço, mais eu desfruto. Multidão está satisfeita com ter se arrupiado no culto, ter chorado de noite, está satisfeita com a doença que foi curada, com uma porta de emprego que abriu, e só. Discípulo quer mais, quer ele, quer a presença dele, quer a companhia dele, não os pés, não as mãos, quer ele, quer junto, está perto dele. A multidão distancia pessoas, enquanto os discípulos aproximam as pessoas de Cristo. Em João, no capítulo 5, no versículo 13, está dizendo que as pessoas não conseguiam chegar próximo de Jesus por causa da multidão. Multidão não se importa com caráter transformado. Multidão não se importa com bom exemplo, com boa conduta. Ele só impede, só embaraça. Discípulo, tudo que vai fazer pergunta: será que isso glorifica a Deus? Será que isso de fato é a vontade de Deus? Porque o discípulo tem no seu coração um desejo: aproximar as pessoas de Cristo. E ele luta para não ser tropeço. A multidão para no caminho, mas só os discípulos seguem adiante. Em Lucas, no capítulo 22, no versículo 39, é isso que acontece. A multidão inteira de homens e mulheres estava na entrada de Jerusalém, e a multidão cantava, e elas diziam: Hosana, palmeiras no chão, Jesus pisando, e eles dizendo: Hosana, bendito é o Senhor. Mas quando Jesus foi preso, nenhum deles estão mais lá. Quando Jesus está sendo julgado no Sinédrio, nenhum deles estão lá. Quando Jesus é levado ao Gólgota, nenhum deles estão lá, a não ser as mesmas multidões dizendo: solte Barrabás e crucifique Jesus. Porque a multidão para, a multidão não vai adiante, a multidão é conveniente, a sua correlação, a sua relação é de conveniência. Me é favorável, eu estou com ele. Não era, então eu substituo. Mas o discípulo vai até o fim. É por isso que quando todo mundo deixou, lá estava João, aquele a que a Bíblia chama de discípulo, não chama ele de multidão amada, de espectador amado, mas de discípulo amado. É por isso que quando todo mundo estava lamentando a morte de sexta-feira, o sol nem nasceu, e a discípula Maria, Salomé e Madalena estavam no pé do túmulo. E o anjo ainda assim disse: ele não está aqui, já ressuscitou. Mas a discípula Maria, a discípula Madalena ficou lá porque ela não queria ouvir um anjo, ela queria o próprio Jesus. E quando ela o abraça e vê ele vivo, ressuscitado, então ela diz: Raboni, mestre de minha alma. Todos foram embora, mas os discípulos ficaram. Talvez essa seja a explicação porque muitas pessoas estão ficando para trás, porque são apenas... E você, o que você é? Discípulo não está relacionado àquilo que você faz na igreja, mas àquilo que você é. Você pode cantar e ser uma multidão. Você pode pregar e não ser um discípulo. Você pode ser pessoa de oração e não ser discípulo, porque não está relacionado às coisas que você faz. Judas era tesoureiro, mas não era discípulo. Não está relacionado a quantas coisas você faz para Deus, mas está relacionado àquilo que você é, ao modo e à conduta em que você de fato é. Porque assim como a multidão busca o que ele faz e o discípulo que ele é, ser discípulo é ser essa proposta. É o que eu sou. É como eu vivo aqui e lá fora. É como eu me importo na escola e no meu trabalho. É como eu sou. Eu não sou multidão. Eu sou discípulo de Jesus.
talvez a sua pergunta seja a mesma que eu fiz. Como ser um discípulo? Em Mateus, e esse texto estará projetado no telão, no capítulo 16, no versículo 24, 3 verbos implicam uma chave. Como ser um discípulo? A expressão de Jesus é clara quando ele diz isso, que é repetida por 3 dos 4 evangelistas, no capítulo 16 de Mateus, no versículo 24. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo significa rever as suas prioridades. Quando você é mais importante do que Deus, claro, pastor, isso jamais acontece. Seja honesto com você. Seus sonhos são as prioridades. Sua vida é a prioridade. Seu tempo, seu dinheiro, suas escolhas, seus relacionamentos. Se você quer seguir Jesus, reveja as suas prioridades. Quando nós revemos as prioridades, então nós descobrimos o quanto nós somos egocêntricos, onde nós queremos ser o centro. Se não olharem para mim, se não falarem comigo, se não se importarem comigo, se não for eu, faltar alguém, falta dizer assim, louvado seja meu próprio nome. Jesus está dizendo, isso é coisa de multidão, coisa de discípulo, é negar-se a si mesmo. É colocar o seu eu, as suas prioridades, sua vida em segundo plano, e deixar que o que seja prioridade é aquilo que de fato tem um valor inestimável. Mas o verbo segundo é negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz é examinar a sua própria postura. Tudo bem, Cristo será prioridade na minha vida. Suas posturas condizem com as suas escolhas? Seu modo de agir, suas decisões estão correlacionadas àquilo que você diz? Dizer, Senhor, Tu és tudo na minha vida, não necessariamente é visto nas ações que você tem. Quando suas atitudes ofendem a Deus, você retrata-se, você passa a agir apenas como uma mera multidão. Ah, eu quero ir para essa festa. Parabéns, bem-vindas multidões. Ah, esse namoro não é da vontade de Deus, mas eu quero. Parabéns, você faz parte da multidão. Discípulo, eu até quero, mas se isto não agrada ao meu Senhor, ainda que doa, nego a mim mesmo e tomo a minha cruz. E deixa eu te falar, a cruz é sua, não minha. Ninguém carrega as suas decisões. Ninguém será responsável. Ah, eu estou assim por causa do meu marido, por causa da minha mulher. Você está assim por sua própria escolha. É você o dono dessa cruz. Então posicione-se. Reveja a sua postura, como você está a fazer. Não quer carregar a cruz? Tudo bem, gatão. Multidão ao seu lugar. E o problema é que Jesus chega um dia a deixar as multidões ao pé do monte, mas chama os discípulos para subir o monte. Multidão não pode morar com ele. O lugar que ele preparou é para aqueles que são seus discípulos. Ser discípulo de Jesus significa rever prioridades, examinar sua conduta e, o versículo, a expressão, o verbo final é, tomando a sua cruz, siga-me. Seguir Jesus está correlacionado, ser discípulo de Jesus está correlacionado com o estabelecimento do alvo. E eu não estou falando de um artigo indefinido, eu estou falando do alvo. Qual é o seu alvo, campeão? Por que você está aqui hoje? Qual é o seu alvo? Se o seu alvo é ter um lugar para chamar de sua casa, é um alvo pequeno. Se o seu alvo é estar aqui porque você chegou angustiado e busca alívio, seu alvo é pequeno. Seu alvo deve ser Cristo Jesus. Angustiado ou alegre, Cristo Jesus. Com emprego ou de endividado, Cristo Jesus. Tendo sido acolhido ou rejeitado, Cristo Jesus. Sendo aplaudido ou apedrejado, o meu alvo é Cristo. Discípulo não estabelece alvos, discípulo estabelece um alvo. Se o seu alvo sou eu, este é um péssimo alvo para escolher, porque eu vou decepcionar você. Se o seu alvo é a igreja, isto é um pouco insensato de sua parte, porque todas essas coisas são sujeitas a falhas e corruptíveis. Se o seu alvo é o ministério que você ocupa, eu sou líder disso, eu sou professor disso, eu estou envolvido nisso, nada disso está sensato ou com sensatez no seu coração. Seu alvo deve ser Cristo Jesus, porque se o seu alvo é Ele,
Então ele disse: você é meu discípulo. O alvo de João sempre foi Jesus. O alvo de João sempre foi estar perto de Jesus. O alvo de João foi exatamente isso. Quando você olha a vida de João, ele sempre estava aos pés dele. Quando sentado à mesa e as pessoas vão lá, e o momento do lava os pés, é João que está perto, com a cabeça inclinada sobre o seu peito. Quando Jesus é levado para a cruz, João está no pé da cruz, está lá, e ouve Jesus dizer as palavras finais que é dito. Este mesmo João, que viveu por causa daquilo que cria, que viveu por causa da fé que desenvolveu, teve a alegria de ser chamado na Bíblia de discípulo amado. Foi o último a morrer. Morreu com 102 anos, e não por falta de perseguição, mas por uma simples decisão: não mata-se quem já morreu por um alvo que escolheu. Se você não tem alvo, qualquer coisa mata a sua fé. Uma mulher, um homem, um emprego, um filho, um festejo, uma campanha política, qualquer coisa. Se você age assim, prazer, multidão é você. Discípulos, nada mais importa do que estar com meu Jesus. Esta noite, pergunte-se a si mesmo: quem é você? E se você não for honesto com você mesmo, então pergunte para quem está do seu lado. Você tem coragem de perguntar para esse irmão que está do seu lado: o que você acha que eu sou? Quem pergunta deve ouvir. O que vocês acham que eu sou? Ponham-se sobre os seus pés, por favor. Eu não quero ser multidão. Eu não quero ser espectador. Eu quero ser discípulo. Então a minha oração hoje é: Senhor, converta-me, transforma-me, influencia meus pensamentos, minhas escolhas, porque eu quero estar contigo aqui, e quando os meus olhos fecharem, quero estar contigo lá. Você pode orar agora? Qual é a sua resposta a Deus agora? Qual é a sua oração? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esqueça quem está do seu lado. Se veja sozinho, só você e Deus. E ore do seu jeito, fale com Deus do seu jeito. Está na hora de você tomar uma decisão na sua vida. Está na hora de você escolher a que grupo você quer pertencer. Ser igreja não significa ser discípulo. Estar num culto não significa ser discípulo. Carregar uma Bíblia não significa ser discípulo. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. É muito mais do que cantar músicas gospel. É muito mais do que usar uma calça, uma saia. É muito mais do que usar expressões conhecidas como clichês evangélicos. É muito mais do que isso. É priorizar Cristo. É caminhar segundo os ensinos de Cristo. É caminhar para Cristo. Fazer da sua vida um alvo rumo aos céus. Se você não está bem e deseja vir à frente e receber oração, enquanto o ministério de louvor adora, você é bem-vindo a sair do seu lugar. Perto quero estar. Você é bem-vindo a descer por essas rampas e vir aqui dizer: Senhor, me converta outra vez.
junto aos teus pés. Me transforme outra vez. Me ensina. Pois prazer maior não há. Eu quero pedir ao presbitério que se posicione. Que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu quero convidar você a orar. Eu quero convidar você a orar. Você que está aqui na frente, você que está na cadeira, pare de ser multidão. Reaja, reaja, reaja. Essa pode ser sua última chance, sua última hora. E quando eu falo isso, eu estou falando de coisas que eu já vi acontecer. Esse pode ser teu último dia de pôr a tua casa em ordem. Então se posicione diante de Deus agora. Aí no seu lugar você pode orar, rasgar seu coração e dizer: Deus, me converta, me transforme. Não me deixe apenas caminhar como a multidão caminha. Influencia meu coração e me ensina a te servir. Abra seu coração para Deus. Clame por perdão, por restauração. Clame por renovo. Que esta noite as amarras do seu coração sejam quebradas. Que esta noite seja arrancado toda a velha criatura que ainda aprisiona você. Que a experiência do novo nascimento envolva seu coração. É hora de você falar com Deus, campeão. É hora de você falar com Deus, minha irmã. Aproxima-nos de Cristo outra vez, Espírito Santo. Leve-nos para perto de Cristo outra vez, Espírito Santo. Arranca todo o caminho errado que há em nós e nos ensina a te servir. Transforma-nos. Você que está aí nas suas cadeiras, você pode orar com alguém, por favor. Eu quero insistir na oração. Você pode orar com alguém agora. Junte com alguém, põe a mão sobre o ombro dessa pessoa, chame para perto, escolha alguém e comece a orar com ele agora. Comece a orar com ela e dizer: Senhor, me faça teu discípulo, me ensina a ser teu discípulo, aprender contigo, caminhar contigo, viver contigo, e quando morrer, ir ao encontro do Senhor na glória. Ore com alguém, ore com alguém, ore com alguém, ore com alguém. Isso, chama para perto, põe a mão sobre ele, deixa o Espírito conduzir esse momento. No seu coração. Senhor, nos perdoe por muitas vezes agirmos como multidão. O Senhor com tanto amor nos amou, nos trouxe para perto, nos transformou.
E agora nós agimos como filhos ingratos, agindo como uma multidão onde os nossos interesses são os priores, as priores, onde nós não importamos se isso te agrada ou não. É a minha vida e depois de mim eu mesmo. Perdoa-nos, Senhor. Eu não quero apenas estar dentro de uma igreja, eu quero estar contigo. Eu não quero apenas pregar a tua palavra, eu quero viver a sua palavra. Eu não quero ser conhecido por causa da gravata que uso, da roupa que uso. Eu quero ser conhecido por causa de Jesus. Eu quero transpirar isso, eu quero refletir o teu amor. Senhor, outra vez, o Senhor disse outra vez: conhecereis a diferença entre quem me serve e quem não me serve. Nisto sabereis que sois meus discípulos. É assim que o Senhor falou. Que o mundo veja em nós discípulos que quando erram se arrependem e confessam suas culpas, discípulos que lutam para negar-se a si mesmo todos os dias, dizer não àquela proposta, dizer não àquelas coisas que fazemos às escondidas, onde ninguém mais sabe. Converta-nos, converta-nos. Não queremos estar perto do Senhor vivendo superficialmente uma fé de sensações, de emoções. Nós queremos profundidade. Oh Espírito Santo, vem nos perdoar, vem nos transformar, vem nos ensinar o que é viver uma vida contigo. De oração, abraça esse irmão que está perto de você, libere uma palavra para ele, libere uma palavra para ela, convide ela. Meu irmão, vamos ser discípulos, vamos melhorar a nossa caminhada, vamos amar mais Jesus, vamos amar mais os céus, vamos viver mais com Deus. Abrace ele, abrace ela, diga, convide ele, vamos ser discípulos. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Discípulos, discípulos, discípulos do Rei.